Eu estava andando no deserto, um sol escaldante, quando vejo um homem caído à distância. À medida que chego perto dele, vejo que ele está com sede e desidratado. Ofereço uma garrafa de água e antes que ele possa beber a garrafa de água, ele me puxou para perto e com sua expressão de aflito, ele sussurrou bem baixinho no meu ouvido. O Isekai de Shitsukiyo é uma bosta. O universo dos Isekais. Temos obras incríveis como Caveirão em Outro Mundo, mais conhecido como Overlord, que combina elementos de uma aventura de RPG com um protagonista que foge do arquétipo de um vilão ou herói. Também temos o pai de todos os Isekais, Mushoku Tensei, que se conecta com a sua audiência, mostrando como a vida é cruel, bela e imprevisível. Tudo por meio de uma aventura na qual Rudeus, assim como todo ser humano, é alguém perfeito, mas acima de tudo vai amadurecendo e evoluindo com a idade. Tudo isso num mundo extremamente rico e real, com sistemas econômicos, famílias aristocratas e um ecossistema que parece de fato existir e estar perfeitamente encaixado, passando uma mensagem que a vida sempre pode te dar uma segunda chance, apesar de ser cruel e imprevisível. Se Mushoku Tensei é o pai dos Isekais bons, temos, é claro, também o pai dos Isekais horríveis, mais conhecido como Em Outro Mundo com um Smartphone, no qual o protagonista, assim como todo Isekai, reencarna em outro mundo. Porém, para satisfazer as necessidades de autovalidação da sua audiência, o anime do celular gira em torno de criar uma validação constante da sua audiência por meio do protagonista, fazendo com que a audiência realize suas fantasias por meio do personagem principal. Nesse Isekai do smartphone, Deus dá ao protagonista um celular mágico que lhe permite fazer quase tudo, além de dar também uma afinidade incrível com magia, reflexos tipo Matrix e uma memória fotográfica para completar o bônus de personagens overpowered genéricos. Tudo isso para que a cada cena o protagonista possa ser validado com a admiração de garotas, receber aplausos de terceiros a todo instante e se reafirmar em cima de outro personagem do gênero masculino, ter várias esposas e então receber aplausos de novo, se reafirmar em cima de outro personagem do gênero masculino novamente e receber mais validação de outras garotas. E o ciclo continua e continua e continua. Tudo isso somado com um protagonista que possui uma personalidade inexistente, ser o mais genérico possível também é uma marca desse tipo de Isekai, pode anotar aí. Agora pronto, seguindo todos esses elementos e a mesma fórmula, temos nosso anime de hoje. O anime que em português é chamado de Ganhei um Poder em Outro Mundo e Agora Sou Imbatível, ou para os íntimos, Isekai do Poder Roubado, ou para quem fez Fisk, Isekai do Shitsukiyo. Por meio desse anime conhecemos o Yuya Tenjo, acho que o nome dele era isso mesmo, um jovem acima do peso e considerado feio pelos que estão à sua volta, inclusive pela sua família, que tem a única função de o humilhar e bater por não ter ganhado na loteria genética e ter nascido bonito. Seguindo a lógica desse anime, a loteria genética é quando você imagina Deus no momento que você vai nascer, jogando uns dados para descobrir se você vai nascer bonito ou feio. Dados que vão definir sua altura, beleza do rosto, e aí depois de jogar os dados, Deus chega bem pertinho de você e fala: meu filho, após jogar os dados, você vai nascer feio, mas fica calmo que o seu poder na Terra será ser corno. Use esse poder com cautela, meu filho. E por ter nascido feio e renegado perante a sociedade, o autor desse tipo de anime tenta criar uma conexão com a sua audiência, porque todos adoram uma história de um perdedor que superou as dificuldades. Isso porque a maioria de nós passamos por traumas e dificuldades ao longo da vida, seja por bullying pela nossa aparência, muitas vezes por vivermos com nossos pais em casa, mas não sentimos fazer parte da família, outras vezes por não possuirmos uma figura paterna ou materna, ou então por termos nascido com menos condição financeira. Todo mundo, além da imagem no espelho, carrega consigo cicatrizes. E por meio dessas cicatrizes internas que nos identificamos com personagens que são considerados perdedores, que ao longo da história superam tudo e crescem na vida. E é nesse exato momento que o Isekai de Shitsukiyo busca atingir sua audiência. Mas como eu estava falando da história, o protagonista é alguém odiado por todos e julgado pela sua aparência, até que um dia descobre uma passagem secreta para outro mundo na casa que herdou do seu avô. Seu avô que, pasmem, era a única pessoa que o tratava bem além das aparências. Já repararam que o protagonista, no início da obra, era pobre,
baixinho, tinha acne, acima do peso, sofria abusos físicos e psicológicos e renegado pela sua família, só faltou ser calvo que esse protagonista virava um brasileiro médio. E após adentrar essa porta secreta na casa deixada pelo seu avô e descobrir um mundo cheio de mistérios e fantasias, nosso protagonista vai subindo de nível como num RPG, ganhando mais força, magia e melhorando sua aparência, fazendo tudo isso para que ele se torne a imagem que a audiência sempre sonhou e fantasiou, um Shed pegador de novinhas. Agora se preparem que eu vou contar como a história se desenvolve em sua trama inesperada. O protagonista, ao evoluir de nível no mundo da fantasia, fica alto, magro, com corpo atlético e bonito, e pronto, após isso ele entra numa escola de prestígio e tem várias mulheres afim dele, porque ele é bonito. Já que o anime faz questão, eu repito, faz questão de dizer isso pra gente a cada 5 minutos. Depois de ficar bonitão, o protagonista vai no shopping comprar roupas de gente bonita e adivinha, o anime de novo nos lembra como ele é bonito, com garotas dando em cima dele e sendo convidado para fazer um ensaio como modelo. Depois outro homem bonito aparece e como não pode haver outros personagens do sexo masculino interessantes para fazer concorrência com o nosso protagonista, ele bate no cara bonito porque esse outro cara bonito é mau. E após bater no cara mau, o protagonista recebe aplausos e validação. Então ele vai para outro mundo subir de nível novamente e adivinha, salva uma princesa e recebe mais validação e aplausos. Depois ele vai jogar bola com seus amigos e aparece outro cara talentoso jogando bola. E como nosso autor é inseguro e não deixa mais nenhum personagem se sobressair no holofote, ele dá um jeito do protagonista aparecer de novo e roubar a cena, sendo o melhor naquele esporte e, é claro, recebendo novamente aplausos e validações por isso, assim como garotas se apaixonando por ele. Depois valentões da antiga escola aparecem na nova escola e adivinha, o protagonista bate em todos e é aplaudido e recebe validações de novo, com o show nos dizendo como ele é bonito e incrível novamente. Então o protagonista ganha um cachorro mágico, leva o cachorro mágico para andar no parque e adivinha, a história precisa nos lembrar como ele é bonito com duas garotas apaixonadas por ele, meio que brigando entre si. E não sendo o suficiente, necessitando de mais validação, o autor faz um ladrão roubar uma bolsa, fazendo então o protagonista correr atrás do ladrão e resgatar a bolsa roubada. E adivinha, num desfecho que ninguém esperava, todos aplaudem de novo o protagonista e ele recebe mais validação, nos lembrando que o protagonista agora é bonito, forte e perfeito, porém ainda humilde. Essa humildade é representada no anime por meio da falta de personalidade do personagem principal. Veja bem, o protagonista não precisa ser nenhum Kazuma de Konosuba em termos de carisma, mas pelo menos tem alguma personalidade, além de ser o bonzinho e o escoteiro que faz tudo certinho. Sem contar que enquanto isso, no outro mundo, a cada monstro que o protagonista derrota, são dropados itens que cumprem exatamente o que o protagonista precisa naquele momento na história. E não podemos esquecer, é claro, a cereja do bolo de bosta, a animação preguiçosa, com uma direção quase inexistente do estúdio e diretor, como se fossem apresentações de PowerPoint sobre artes estáticas. O autor dessa obra, ele utiliza de uma narrativa muito comum em light novels asiáticas, ou até mesmo em livros de fantasia no geral, que é o escapismo. Eu falei um pouco sobre o escapismo no meu último vídeo sobre Classroom of the Elite. É uma forma de levar o consumidor daquela obra a fugir da realidade ou da rotina, sendo por meio de um mundo de fantasia com aventuras incríveis, ou então por meio de um protagonista que todos gostariam de ser. O escapismo é usado até em obras de cinema, como é o caso de 50 Tons de Cinza, que a protagonista conversa com uma audiência de mulheres que sonham ser validadas e empoderadas por meio de um bilionário bonito que gere fortes emoções. Consegue entender o paralelo? Tanto em 50 Tons de Cinza como nesse Isekai que estamos analisando, o protagonista é alguém subjugado pela sociedade, que é empoderado com alguma fantasia do gênero, nesse caso, a mulher com a validação de um homem rico e bonito e o homem com a validação de uma mulher bonita que o admira. Consegue entender o paralelo tanto em 50 Tons de Cinza como nesse Isekai que estamos analisando? O protagonista é alguém subjugado pela sociedade, que é empoderado com alguma fantasia do gênero. Nesse caso, a mulher com a validação de um homem rico e bonito e o homem com a validação de mulheres bonitas que o admiram, mostrando que essa fórmula não é algo só usado em animes, mas também no cinema e livros, com alguém visto como fraco para que a audiência se conecte e depois empoderado de alguma forma para que realize suas fantasias e fuja da realidade por meio das aventuras
apenas o protagonista. Mas Mingo, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que quem gosta desse tipo de isekai não pode julgar quem gosta de 50 tons de cinza, porque é basicamente a mesma fórmula. Mingo, existe algum problema em gostar desses animes ruins? Claro que não, todo mundo gosta de coisas ruins. Eu gosto, por exemplo, do anime do demônio invocado em outro mundo, que é sobre um nerd que é transportado para um mundo de fantasia com garotas volumosas. Esse anime é horrível, um roteiro super previsível e horroroso, mas quando eu assisti a primeira temporada e desliguei meu cérebro, eu consegui me divertir, assim como diversas outras obras que utilizam dessas características. Meu ponto aqui é lembrar como nós somos seres simples, e às vezes precisamos sim de escapismo da vida real, até porque a vida real já é cruel demais. Precisamos um pouco dessa fuga fantasiosa e besta da realidade para continuarmos felizes. Mas também não podemos esquecer que sim, esse anime é ruim e com diversos problemas, desde o protagonista sem carisma, os pares românticos que têm a personalidade de uma madeira cheia de cupim, a história que parece ser escrita por um garoto na puberdade buscando validação constante, sem contar o problema que é o protagonista só ser feliz quando ele é validado por terceiros, passando uma mensagem que ele só é feliz quando fica bonito. Essa história me lembrou inclusive um manhwa que eu estava lendo um tempo atrás, que é chamado de Lookismo, que tem uma premissa bem parecida. O manhwa Lookismo mostra a hipocrisia das pessoas da sociedade que te tratam diferente só pela aparência. Super recomendo que leiam o manhwa de Lookismo. O manhwa também tem uma adaptação na Netflix. Diferente do que esse isekai do Shitsukiu passa, você não precisa da validação de terceiros para ser feliz, e nem muito menos se encaixar em padrões como ser alto, magro, ter um corpo atlético ou cabelo liso e pele perfeita. Não que você não possa melhorar fisicamente se tem algo que te incomoda, mas deixo aqui as próprias palavras do Tyrion Lannister sobre a aparência. Se tu usas o que é de verdade como armadura, isso nunca poderá ser usado para te machucar. Não tenha vergonha da sua aparência e de quem você é. Mas sim, se for se envergonhar de algo, tenha vergonha de dizer em voz alta que gosta desse anime horrível. Agora fui, deixa o like e se inscreva.